Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de abril de 2024 e, aleluia, a betoneira me deu uma trégua. Eu já estava muito preocupado sobre a viabilidade, do Radinho hoje, se teríamos uma brecha, pelo menos, nem que fosse na hora do almoço, para escapar um pouco do massacre dessa máquina infernal. É uma ironia, porque a gente se mudou para cá, porque é um bairro mais consolidado. A gente nunca imaginou que aquele terreninho minúsculo do lado pudesse ser atraente para a especulação imobiliária e que algum engenheiro conseguisse fazer uma planta suficientemente apertada para caber ali. Bom, paciência, agora é o que temos, só resta torcer para que isso não dure tanto tempo assim. E enquanto isso a gente vai procurando aqui umas brechas para conseguir gravar. Por onde que a gente começa hoje? É interessante. Bom, eu poderia começar com uma conclusão que eu cheguei hoje de manhã. Eu estava ali procurando os aniversariantes do dia no Facebook. Para mim é um ritual matinal. Todo santo dia eu dou parabéns a quem faz aniversário na minha agenda do Facebook. E aí você se depara com posts completamente inomináveis. Aí você bloqueia pessoas sumariamente que você nunca viu mais gordas. E aí dá saudade do tempo em que a gente não conhecia a humanidade tão bem. Que a gente podia achar que a humanidade inteira era como as pessoas que a gente conhecia, que a gente podia fantasiar sobre a racionalidade do Homo sapiens. Aliás, eu vou perguntar para o ChatGPT, eu não falo latim, nunca estudei latim, como é que seria o nome latino, não para o Homo sapiens, que é o animal que seria o homem que pensa, que sabe, o homem que sabe e pensa, sei lá, para o homem que acredita, porque acho que isso sim define a nossa espécie. Eu não sei se alguma outra espécie acredita, tem fé, ou seja lá o que for, ou acredita em absolutamente qualquer coisa. Eu posso falar, por exemplo, que eu até tenho falar em acreditar em qualquer coisa. Ontem assistimos juntos, eu e minha mulher, um vídeo bastante perturbador sobre Jesus Malverde. Quem é Jesus Malverde? Não é nenhum Jesus com algum problema, sei lá, de saúde. Jesus Malverde é um santo mexicano, um santo não formal. A Igreja Católica não reconheceu Jesus Malverde, mas ele é venerado, adorado. Você pode comprar imagens do Jesus Malverde, você pode comprar camisetas, tatuagens, você pode ir, inclusive, a templos dedicados ao Jesus Malverde, pedir pela sua intervenção nos seus assuntos, sobretudo se você for um narcotraficante, porque como esse Jesus Malverde é um personagem que parece ter vivido há uns 200 anos no México, era um tipo de Robin Hood, era um tipo de bandido que aparentemente era um bandido generoso, ou generoso, como se fala no México, el bandido generoso. O Jesus Malverde morreu por traição, obviamente, e aí o que acontece? Surgiu o culto a esse bandido, porque em princípio ele atende aos seus pedidos, embora ele tenha sido um bandido, basicamente, e parece que ele é muito popular no México, junto a praticantes desse estranho empreendedorismo que é o narcotráfico. Então tem ali o vídeo, vocês vão ver o vídeo, é justamente daquele Religion for Breakfast, daquela série que eu adoro, que se dedica às crenças humanas em todas as suas formas surpreendentes e decepcionantes. Então, Jesus Malverde, você pode comprar efígies, você pode comprar, inclusive, para você demonstrar a profunda e profusa fé mexicana, você pode comprar ali uma estatueta tripla, na verdade é uma trindade, em que você tem na mesma estatueta, muito colorida inclusive, você tem Jesus Malverde no centro. Observe o cara, o bandido, o santo, o generoso no centro, e você tem à direita uma figura não muito feminina, que é a Santa Muerte, que na verdade é venerada também no México com muita devoção, é um esqueleto, a Santa Morte, que coisa interessante, e aparentemente isso tem raízes pré-católicas, pré-cristãs, não é? Talvez seja algum culto dos astecas, não sei de onde vem a Santa Muerte, é bastante aflitivo. E do lado esquerdo você tem Jesus, o original, aquele do pombo e do resto todo. Então você pode pegar essa Santíssima Trindade no México, então prova de que as pessoas conseguem realmente acreditar em qualquer negócio, e inclusive usar suas preces para, sei lá, para escapar da polícia, para matar os inimigos, para que de repente você fique invulnerável à metralhadora,
inspiradoras. Eu não sei o que você reza para Santa Muerte e para Jesus Malverde, mas veja, voltando, isso é um vídeo extremamente interessante. Não é? Mas, então eu coloquei lá no Twitter, agora mesmo, nesse exato momento, saudade do tempo em que eu sabia menos. Eu acho que talvez eu tenha um limite, ou talvez todos nós tenhamos um limite para aquilo que a gente consegue absorver da humanidade toda, porque é muita, digamos que é quase uma overdose, quase um tsunami de surpresas, nem todas positivas. É interessante, eu vou dar o link aqui também para um episódio que eu vi recentemente. Era um debate, acho que da BBC, em que eles estavam falando sobre... acho que era do Inside Science, eu não lembro. Bom, eu vou dar o link de qualquer maneira. Como sempre, os links estão no radinhodepilha.com, estão no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram, na descrição desse episódio, né, não custa a gente repetir. E a questão era, conversando ali com especialistas, sobre o aparente, bastante óbvio, cansaço das pessoas com notícias ruins. Ninguém aguenta mais, né, ouvir o René falando sobre mudanças climáticas, sobre a crise climática, ou falando sobre a polarização da sociedade, sobre os riscos da inteligência artificial. Ninguém aguenta mais. E por conta disso, as pessoas simplesmente se fecham aos jornais, não querem mais ler jornal, não querem ler nada e vão se refugiar em algum tipo de caverna do Platão moderna, né, TikTok, seja lá o que for, Instagram, né, e vão criar uma bolha blindando, né, de todas as notícias ruins, o que parece que não resolve os problemas do mundo. Os problemas do mundo estão piorando, né? As pessoas que pioram os problemas do mundo estão nadando de braçada, porque eles já perceberam que ninguém está nem aí. As pessoas criaram ali um espaço bastante blindado, né? Uma fortaleza, né, afetiva e intelectual contra tudo que incomode, né? E aí a questão é, e aí o que a gente faz? Como é que a gente faz para que as pessoas não se deixem não desanimem, né, não desistam, né, simplesmente não joguem tudo para cima e vivam em perpétuo escapismo. Né? É lógico que a descrição do problema me pareceu bastante profunda, pertinente, mas as respostas me pareceram um pouco otimistas demais, ou talvez eles estejam desesperados porque percebem que não adianta mais, né? Você de repente tem um podcast como Radinho, né, em que você não vai dar dicas astrológicas, superstições para o fim do ano, ou como que você pode reescrever o seu nome com outras letras repetidas para ter mais sorte na vida, ou qualquer coisa dessas, né? Porque isso você vai ser condenado a ser ouvido por algumas centenas de pessoas e vai ter 14 super raríssimos. Pois bem, então acho que o sentimento é geral, não sou só eu. Né? O que a gente faz numa situação dessas eu não sei muito bem. E aí tem um vídeo extremamente interessante que eu acabei de assistir, agora esperando a betoneira dar uma trégua, que era um vídeo da Sabine Hossenfelder, que é aquela cientista alemã prolífica. Nossa, ela produz vídeos numa quantidade, numa velocidade impressionante. Acho que ela tem uma irmã gêmea ou duas, não sei, não é? Mas sobre uma notícia que é um pouco perturbadora, que é o Instituto do Futuro da Humanidade fechou. Eu falei, uau, ok, era tudo que eu precisava. E ela vai explicar, na verdade a notícia é mais interessante do que sinistra. Né? O Instituto do Futuro da Humanidade foi fundado por um cara que agora eu já esqueci o nome, Bostrom, blá, 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 um cara aí, um intelectual, desses caras ligados à tecnologia, tá? O cara que é inclusive um dos fundadores do altruísmo efetivo, que a gente já mencionou aqui, né, que é um grupo de pessoas, não vou chamar de seita, mas é praticamente uma seita, de milionários que querem decidir, pensar qual é a melhor maneira deles eventualmente, né, colaborarem com a humanidade e que de um jeito que o seu dinheiro tão precioso tenha o efeito mais duradouro. Né? Então, como é que eu vou continuar continuar ficando podre de rico, mas eu vou calcular com uma planilha Excel, aqui algum tipo de algoritmo, aonde que eu ponho o meu rico dinheirinho para fazer alguma diferença. Certo. Muito sucesso entre o pessoal do Vale do Silício, nessa história de altruísmo efetivo. Não sei se no Brasil deve ter, né? A gente é meio macaco de auditório, a gente adora Singularity, essas coisas transhumanistas todas. Né? Alguém deve estar achando também que vai usar a racionalidade
para pensar como ele vai usar, né, os seus recursos e sua mente brilhante para ajudar o resto da humanidade que é tão atrasadinha, não é? Mas então esse Instituto do Futuro da Humanidade, ele ficava dentro de Oxford, ele estava, né, dentro de Oxford, e eles começaram a bater cabeça com Oxford, onde já se viu, Oxford é muito burocrático, eles demoram muito, eles não são compatíveis com a velocidade do nosso pensamento aqui, onde já se... Bom, em suma, acabaram, chegou uma hora que Oxford falou, ok, não brinco mais, sobretudo porque começou a surgir ali dentro ideias um pouco mais preocupantes. Quando uma ideia agrada ao Elon Musk, você tem que pensar, você tem que olhar com muito carinho, né? Então, uma ideia que parece ter agradado muito ao Elon Musk, que é não só o cara mais rico do mundo, mas uma das figuras mais desprezíveis que eu já vi, né, no universo público, é como é que chama? Longo-termismo. Long-termism, você está pensando a longo prazo, longo-prazismo, né? Ficou esquisito em português, né? Mas como é que você pensa a longo prazo? Porque a ideia é a seguinte, eu tenho muito recurso, eu posso ajudar a humanidade, onde que eu ajudo, então um dos critérios possíveis, não vamos pensar no efeito imediato, vamos pensar no longo prazo. Por quê? Bom, vamos imaginar que a humanidade não acabe, que a humanidade continue crescendo, que continue proliferando. Então, o que acontece? Se a gente olhar para frente, quantas pessoas estarão vivas no futuro, né? Se você olhar para o futuro, né? A gente tem hoje 8 bilhões de humanos circulando por aí, não é? Então, se você somar todos os humanos do futuro, nossa, o número é muito maior, né? Então, muito maior, quer dizer, se você pega o número de pessoas que já viveram, se eu não me engano, se você fizer essa conta, dá mais ou menos uns 100 bilhões, né? Mas assim, tem muito mais do que isso no futuro, sei lá, se a gente for para Marte, se a gente se expandir por outras galáxias, então, a humanidade do futuro é muito mais numerosa, então vale a pena, na cabeça desses caras, eu não sei o que eles fumam, o Elon Musk a gente já sabe o que ele fuma, o que ele toma, mas não sei, os outros eu não sei. Mas a ideia é a seguinte, olha, a gente não precisa se preocupar tanto com o momento presente, porque isso é só uma fração, né, uma fração do nosso impacto, a gente tem que pensar lá para frente. E aí tem até uma citação de um desses caras do long-termismo aí, do longo-prazismo, dizendo que, olha, a gente tem que desprezar os próximos 100 anos, porque tanto faz, o que importa é daqui a 1000 anos, daqui a 10 mil anos, como é que a gente aplica os nossos recursos pensando nos próximos 10 mil anos. Ou qualquer coisa parecida com isso, né? Então, o Elon Musk adorou, porque obviamente ele detesta pensar nas consequências do que ele faz a curto prazo, provavelmente ele despreza todo mundo, né? E aí descobriram, inclusive, que um dos fundadores desse pensamento magnífico, né, tinha sido flagrado há alguns anos numa lista de discussão expondo uma visão racista. Né, dizendo que negros eram intelectualmente inferiores, né, você percebe aí uma certa supremacia branca, e aí a desculpa que ele deu agora, na verdade, é basicamente assim, olha, na verdade eu não tenho que dar satisfação a vocês, realmente eu evoluí um pouco o meu pensamento, mas eu estou pensando tão à frente que vocês não são capazes de acompanhar, que é uma postura muito bacana, né, muito interessante. Hashtag só que não, é o Elon Musk ao quadrado, né? Então, veja bem, o Instituto do Futuro da Humanidade fechou, mas eu fico feliz, porque na verdade eles não estavam preocupados nem comigo, nem com você, nem com seu filho, nem com seus netos, eles estavam preocupados nem sei com quem, né? Com a coisa abstrata que é a humanidade no futuro, que eles não têm a menor ideia do que vai ser, porque quem disse que a gente é capaz de imaginar o que vai acontecer a curtíssimo, a médio prazo, né? Os caras podem fazer projeções, algoritmos, e seja o que for, então desencana, mas aí eu peguei embalo, e aí eu vou agora mesmo comprovar o que eu acabei de dizer, dessa nossa saturação com relação a notícias ruins. Tem um artigo na Wired muito bom, vou dar o link, claro, não é? Sobre um cara da Rand Corporation. A Rand Corporation é que se chama de think tank, né? Um tanque de pensamento, né? Em que os caras estão ali analisando tendências e tal, e o cara está levantando a bandeira ali, falando, olha, gente, é o seguinte, eu vou falar de mais um risco da inteligência artificial que pode sim colocar a humanidade em risco. E é algo que a gente já comentou aqui no Radinho, eu acho que sim, pelo menos, que é o seguinte, está muito fácil para qualquer imbecil, né, para qualquer pessoa destrambelhada, usar inteligência artificial para construir, por exemplo, uma arma biológica.
Certo? Certo. Eu já comentei, vou tentar resgatar essa história, vou tentar dar o link para vocês aqui, eu não me lembro detalhes, mas acho que eu comentei com vocês de uma história muito assustadora, que era um pesquisador da área da saúde que estava usando um tipo de inteligência artificial, não era o ChatGPT ainda, era um mecanismo mais simples, né, para tentar criar medicamentos. Né? Pega aqui a química toda, vai construindo aí moléculas, veja se elas podem ter algum efeito benéfico ou não. Por favor, descarte as moléculas que podem ser tóxicas, que podem ser letais, que podem ser prejudiciais à saúde. Certo? Certo. Então, por favor, descarte. Ele sempre usou esse algoritmo, estava ali descobrindo novos medicamentos, mas aí um dia deu um estalo no cara e ele falou, e se eu mudasse, eu deixo tudo igual, eu só mudo uma coisa, ao invés de descartar aquilo que faz mal, descarta o que não faz mal e só fica com aquilo que faz muito mal. E aí ele descobriu que em 24 horas, rodando aquilo num computador pessoal, num laptop, o negócio tinha produzido 40 mil substâncias muito mais letais do que qualquer coisa que a gente conhece, do que gás nervoso, do que aquela coisa que o cara, o gordinho da Coreia do Norte usou para matar o irmão. Né? Ele ficou tão assustado que ele não sabia o que fazer com isso. O que eu faço com esse laptop? Eu destruo, eu entrego para o nosso governo, será que o governo americano vai usar isso para o mal, vai usar isso para o bem? Olha o dilema, e ele fez isso sozinho, né, em 24 horas com um laptop. Agora, imagina, isso é uma história antiga, eu vou ver se eu consigo resgatar, se eu não conseguir, perdão. Né, como é que eu vou tentar resgatar? Da mesma maneira como vocês podem tentar resgatar, que é entrar no site do radinhodepilha.com e fazer uma pesquisa, dar uma busca, tá tudo lá, né, 1.800 e tantos episódios estão lá, eu vou tentar procurar. Mas o que é interessante, eu comecei a ler esse artigo da Rand Corporation na Wired e eu parei, eu li 3 parágrafos e parei, porque eu falei, cara, isso é desesperador, né? Não tem o que fazer, a gente literalmente abriu a caixa de Pandora, né? Soltou todos os males, e sim, é perfeitamente possível que em qualquer canto desse mundo, algum fanático que acredita em alguma outra coisa de louco, né? Vale lembrar daquele atentado que houve no Japão, aliás, eu vou pesquisar, eu lembro vagamente, era uma seita que surgiu no Japão, acho que foi na década de 90, será? Em que o cara também, o bambambam da seita lá, levitava, hashtag só que não, né? Então, era um cara também iluminado e ele, não sei em nome do que, ele soltou algum gás ou alguma substância profundamente, gás sarin, que é um gás letalíssimo, né? Ele soltou isso no metrô de Tóquio, que é lotadíssimo, né? Então morreu um monte de gente, um pesadelo. A coisa poderia ter sido pior, ele imaginava fazer isso com um helicóptero sobre Tóquio, que também é uma cidade bastante populosa. Não é por sorte a casa caiu, eu não lembro bem o que aconteceu. Eu vou tentar resgatar essa história e dar o link para vocês. Então veja, se um maluco numa seita obscura no Japão, né, conseguiu, usando um gás que a gente já sabe como é que funciona, né, fazer um estrago desse, imagina alguém mais biruta ainda, né, não precisa nem ser o Putin, não precisa nem ser, seja lá quem for, né, o gordinho da Coreia, mas a questão é que eu não consegui ler tudo, não consegui ler tudo, não. E já que a gente está falando aqui de ditadores e ditaduras e populistas, eu acabei ouvindo um episódio ao longo, nem sei, acho que foi anteontem, ou talvez no final de semana, não lembro, muito interessante sobre, eu achei que não fosse ser tão interessante assim. Na verdade, era uma conversa com o autor, com o jornalista, que está lançando um livro sobre Istambul. Ele era correspondente em inglês, na capital da Turquia, na atual capital da Turquia, que é Istambul, e ele escreveu um livro, não necessariamente um livro, uma tese, não necessariamente um livro, ele escreveu um livro de ficção, né, um livro de ficção com personagens, provavelmente baseados em personagens reais, para ele tentar mostrar as contradições de Istambul. E eu achei que, bom, mais alguém falando do próprio livro e tal, mas acabou sendo extremamente interessante, eu acho, por algumas questões. O livro dele começa nas muralhas de Istambul. Eu não sei se você já teve a chance de ir para Istambul, recomendo fortemente, né, vá antes que aquilo vire alguma teocracia insana, né, eu fui antes do Erdogan botar as manguinhas de fora, né, naquele momento a Ágia Sofia, que é aquela, nossa, eu achei que eu fosse morrer sem ver, né, que era uma catedral, era uma igreja católica, uma igreja cristã, feita por quem? Não foi Constantino, foi, ai meu Deus do céu, foi feito no século VI, esqueci o nome, Justiniano, acho que foi feito por Justiniano no século VI, em Constantinopla, naquele momento era Constantinopla, era a capital, né, de Roma, ali no Oriente,
Então ele fez uma igreja simplesmente deslumbrante, aquilo é uma das coisas mais lindas do mundo, aquilo foi um templo cristão durante muito tempo, até que no século XVI os otomanos, os turcos, invadem, né, transformam Constantinopla em Istambul, pronto, acabou a festa, e transformam aquilo numa mesquita, né? Felizmente a Turquia, no século passado, sem mais de 100 anos, né, quando ela começou, no final da Primeira Guerra, né, o Império Otomano está esfarelando, e aí surge um personagem que é o Atatürk. Se você viajar para a Turquia, você vai ver um retrato do Atatürk em qualquer lugar que você vá, é um cara bastante popular, é o cara que criou a Turquia moderna. Esquece essa história de Império Otomano, esquece essa história de sultão, vamos fazer uma república, vamos fazer uma democracia com separação da igreja e do Estado, então vai ser uma república laica. Chega dessa história de ficar fantasiado aqui com roupa, vamos nos aproximar da Europa, vamos inclusive adotar o alfabeto europeu, né? Vamos aqui adaptar o alfabeto europeu para a língua turca, né? E aí ele cria a Turquia moderna, e a Turquia é uma potência, até que obviamente surge um populista como Erdogan e resolve apelar para o sentimento e para a crença da população mais pobre e começa a transformar aquilo, né? Começa a misturar a questão da religião, e a Ágia Sofia virou uma mesquita, né? Era um museu, quando eu fui era um museu, você pagava, entrava, genial, maravilhoso, tirei foto até não poder mais, né? Mas aí ele transformou aquilo numa mesquita, e aí era de graça, e aí ele descobriu que na hora que ele transformou uma mesquita de graça, ele perdeu dinheiro, né? E aí ele falou, e pensando bem, esse negócio era uma grande fonte de receita, então vamos fazer o seguinte, muçulmanos não pagam nada, quem for turista paga para entrar. Ok, pelo menos dá para entrar ainda, não é nada, então vá antes que a coisa piore, por favor. Então, isso, voltando, mas ele, o autor do livro, ele começa o livro andando pelas muralhas de Constantinopla, coisa que eu não fiz, né? Eu falei, por que eu não fui para as muralhas? Aí em um minuto eu descubro por quê, né? Constantinopla era cercada por muralhas para repelir a invasão, né? Para garantir ali a segurança da capital. O que acontece é que os otomanos têm canhões, né? Os otomanos já dominam a pólvora, eles conseguem derrubar uma boa parte das muralhas, eles entram, então, bom, a cidade era murada, o que era muito comum, muralhas gigantescas, com dezenas de metros de largura, com fosso, o diabo, era praticamente inexpugnável. E as muralhas estão lá, mas elas estão caindo aos pedaços, são centenas de metros. Perdão, limpando a garganta aqui. A muralha, nem sei quantos metros, quantos quilômetros, não tenho a menor ideia, né? Mas acontece que elas estão abandonadas, estão caindo aos pedaços. É ali que mora a população mais pobre, é um lugar de tráfico de drogas, é um lugar perigoso, não é o lugar que os turistas podem ir, não é? E é muito interessante, eu acho que foi por isso que eu não fui, eu fui para os lugares um pouquinho mais seguros, né? Não estava disposto a grandes aventuras. Mas o que é interessante disso, para mim, é uma coisa que você pode ver em outros países, como o Egito, tal, que de repente tem uma história que não acaba nunca mais, né? É que para os otomanos, que são muçulmanos, né, aquelas muralhas não são algo que eles queiram preservar, porque aquilo não foi feito por eles, aquilo foi feito pelos cristãos, né? Aquilo foi feito pelos cristãos, inclusive para proteger deles. Então veja que interessante, quando você constrói um país, né? Veja, a Turquia nasce há 100 anos. A Grécia nasceu há 100 anos. Né? Grande parte dos países que a gente vê hoje são construções recentes. Né? Você não tinha a Grécia. Aliás, a Alemanha é uma construção recente. Né? A Itália, não tinha Alemanha. Você tinha um monte de principados loucos para cima e para baixo. A própria França, a França acho que foi uma das primeiras. Tal. Mas esses estados hoje não têm 2000 anos. Não tem. A China... Tudo bem, a China tem, mas mesmo a China se consolidou em um certo momento, não é? Então, o que é interessante dessa história é que quando um país inventa a sua própria identidade, é uma identidade que é um pouco fajuta, porque afinal o país mesmo tem 100, 200 anos, o que você faz com o resto da história? A questão é, o que você faz com o resto da história? Né? Você não quer chamar para si ou dizer que aquilo é autenticamente tudo, mas desculpa, os caras invadiram, os caras invadiram Constantinopla, né? Então é um passado bastante legítimo Constantinopla, né? O passado ali são, sei lá quantos milhares de anos, quantas centenas de anos pelo menos de uma população ali, e vamos lembrar que o islamismo surge, é bastante recente, né? Então não é que tem milhares de anos de islamismo, o islamismo é
recente pra caramba, do século VII, sei lá, não é? Então, essas construções de narrativas, faça a América grande de novo, né? Faça o Brasil grande de novo, faça sei lá o quê, fala aí, faça a Turquia grande de novo. Eu falei, cara, desculpa, aqui tem 100 anos, e o resto da história? Né? Eu, dando aqui até compartilhando um pouco de uma história pessoal, na década de 90, acho que foi em 91, eu sou muito ruim com datas, né, mas eu consegui uma bolsa e fui viver em Berlim por um tempo curto, 3 meses, né, que era uma bolsa de estudos. E era uma época muito peculiar em Berlim, porque 2 anos antes tinha caído um muro, né, até 2 anos antes, durante um bom tempo, nem sei quanto tempo, sei lá quanto tempo que durou isso, a cidade era cortada no meio, né, você tinha uma muralha, literalmente, a cidade era murada, falando em muros aqui, não é? Era uma murada, você tinha os comunistas, né, aliados à União Soviética de um lado, e Berlim era uma ilha. Era uma ilha porque era uma ilha no meio da Alemanha Oriental. É completamente bizarro, né? Você tinha que atravessar a Alemanha Oriental para chegar em Berlim. Né? E o muro caiu, e aí você tem todas as maluquices de você tentar unificar um país que estava separado, né, que tem histórias e tem tudo mais. E eu me lembro de que como essa abertura foi, digamos que ela fez com que a Alemanha Oriental desaparecesse, né? Quem triunfa é a Alemanha liberal, a Alemanha capitalista. Ok, você tem Berlim, que é aquela cidade maravilhosa, e você tem que fazer algumas decisões, né? Você tem monumentos ali da época prussiana, você tem catedrais, você tem museus, você tem palácios, né? Uma série de coisas da história da Alemanha, mas você também tem monumentos nazistas, você tem o estádio, né? Você tem um monte de coisa nazista, e você também tem uma série de monumentos soviéticos, comunistas, né? E aí eu me lembro naquele momento que eles começaram a achar desculpas para derrubar os monumentos nos prédios, né? Os grandes prédios comunistas, porque diziam, olha, a gente tem que derrubar porque eles usavam asbesto, e asbesto é cancerígeno. Na verdade, não. Na verdade, você está fazendo uma cirurgia plástica, você está apagando uma parte do passado. As pessoas estão vivas ainda, deve ser uma coisa louca, né? Você está vivo, você cresceu, nasceu, sua mãe e seu pai cresceram, seus avós cresceram, né, dentro do comunismo, e de repente isso começa a desaparecer porque é incômodo e vão dar uma desculpa qualquer. Porque você tem que forjar uma nova identidade. Aí o que você faz com o nazismo? O que você faz com as esculturas nazistas? Não é uma coisa necessariamente simples, né? E aí, obviamente, o que vale são narrativas e, de novo, qualquer um acredita em qualquer coisa. Ufa, né? Falei sem parar, mas essa história de Istambul, é lógico, também tem a ver com o próprio populismo do Erdogan. Né, um desses caras que querem ficar no poder para sempre, um cara muito bom em manipular, né, as camadas mais modestas da população, e manipular a questão de fé, do populismo, dar algumas coisas de graça ali para o cara achar que ele é um cara generoso, né, sei lá, um Bolsa Família qualquer. E aí você tem, mas parece que tem uma leve menção ali que ele diz que não vai, num certo momento ele não vai mais tentar se reeleger. Talvez seja aí só está dando uma de Jânio, né, de Jânio Quadros, que renuncia para ver se alguém, né, o traz de volta triunfantemente ao poder. Felizmente não aconteceu. E aí isso me dá um gancho, só para encerrar o episódio de hoje. Eu ouvi um episódio do In Our Time sobre os 100 dias de Napoleão. Que 100 dias, né? Aliás, acabei de assistir recentemente um dos piores filmes de todos os tempos, que é um filme inglês sobre o Napoleão, passou agora nos cinemas, tal, com fanfarra e com muito alarde. O filme, eu achei o filme absolutamente horrível, praticamente é uma ofensa, é um ataque à França. Eu sei que a Inglaterra tem uma relação muito, até hoje, né, muito ressentida com relação à França, mas o filme é péssimo, né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Napoleão, mas o filme é grotesco. Eu achei simplesmente ofensivo. Não sei como é que a França não reclamou mais ainda do filme, né? Faz o cara uma figura patética, e tem toda uma questão de sexo. Cara, o filme realmente é injusto. Mas algumas coisas aparecem ali no filme que eu não entendia muito bem. Como vocês sabem, eu sou um filho da ditadura, o que significa que eu não aprendi história direito, só aprendi as bobagens que os milicos queriam que a gente acreditasse, certo? Certo. Então, esse episódio foi muito interessante pelo seguinte, né, eu comentei recentemente com vocês do Lord Byron, um grande poeta inglês que tinha sonhos grandiosos, queria resgatar a Grécia, né, virou um cara famosíssimo e tal, e ele era um fã, na verdade ele era contemporâneo de Napoleão.
contemporâneo. Napoleão mobilizou ali paixões, porque Napoleão é um cara que vem de uma origem muito simples, né? Ele vem da Córcega. A Córcega era uma ilha que era da Itália, a Itália estava devendo dinheiro para a França, falou, leva a Córcega, esses caras dão muito trabalho, são muito briguentos, a França pega a Córcega, não sabe o que fazer com a Córcega, só tem gente rebelde, mata um monte de gente, e o Napoleão era corso, nasceu na Córcega, viu essa repressão toda, odiava a França, né, que o sonho dele era matar todos os franceses esfaqueados, né, mas, curiosamente, ele acaba virando o imperador da França. Ok, mas isso, nossa, muita gente adorava, porque o discurso do Napoleão é vamos acabar com a aristocracia, vamos acabar com o poder da igreja, né, vamos fazer aqui reformas, vamos melhorar o ensino. Então ele tinha ali, né, digamos, umas pautas bastante interessantes, né? Obviamente ele vem ali depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa que acabou meio mal, né? Mas ele leva adiante algumas dessas bandeiras, né? E muita gente adorava o Napoleão, deve ter gente até hoje que deve ser napoleonista, não sei como é que chama isso, né? Tanto é que se você for visitar Waterloo, eu não tenho nenhum interesse por visitar cenários de batalha, Waterloo é onde Napoleão finalmente é derrotado, não é? Na lojinha de souvenirs não tem souvenir do Wellington, que era o general inglês, não tem sei lá, figurinhas, bonés do general prussiano, que também foi vencedor, não, só tem coisa do Napoleão, ou seja, o cara perdeu e ainda saiu ganhando, é uma coisa bastante interessante. Mas vamos lá, o que eu vi ali é o seguinte, quando Napoleão finalmente, ele tenta, né, guerra para cá, guerra para lá, o cara faz, não sei, 50 batalhas, e aí ele resolve atacar a Rússia, o que é sempre uma ideia ruim, porque é longe e é frio, não é? Ele perde 90% dos seus homens, perde já 500 mil, eu nem sei, bom, em suma, chega uma hora que a situação do Napoleão está insustentável, e os caras falam, parou, chega, você vai ter que renunciar, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma ilha, vou te dar lá Elba, você fica lá em Elba, você não está preso, você é o rei de Elba, entendeu? Você está lá, você vai ter todo um aparato, você tem até um navio seu, né? Mas você fica lá, tá bom? Não enche mais o saco. Eu achei que ele tinha sido preso. Não, na verdade ele não é nem um exílio, ele fica lá e não cansa, não enche muito a paciência. O que acontece é que ele dá um jeito, né, de se evadir de Elba, ele sai de Elba com um navio, não é? E aí ele desembarca, né, no continente, desembarca na França, e aí aí sim é uma coisa de filme, ele consegue, imagina, a imagem que eles fazem é um homem sozinho invadiu a França, né? Ele desembarca praticamente sozinho na costa e ele consegue, a caminho de Paris, ir arregimentando militares que ainda eram fãs dele. As pessoas, ele escolhe um caminho que ele não vai apanhar, porque se ele passar por algumas regiões acho que ele apanhava, mas ele faz um caminho ali muito bem calculado, em que ele vai arregimentando, no fim ele chega até Paris, veja bem, com milhares de soldados, e chega com um exército, e aí ele fala, olha, é o seguinte, aí o rei sai correndo, né, eles tinham um rei lá que diz, socorro, lá viu Napoleão de novo, que medo. Aliás, vale lembrar que reis fugindo do Napoleão, isso fazem parte da história do Brasil, né? O rei Dom João sai correndo de Portugal, porque Napoleão está batendo na porta, e, imagina, o cara deixou coitados dos portugueses, né? O rei vai embora, né? E deixa os caras ali, né? Ele veio para o Brasil, se entupir de coxinha de frango, uma coisa linda. E aí, bom, em suma, o rei da França, o Luís XVIII, não sei, foge, e aí o Napoleão resolve, né, se instalar ali, e obviamente começa uma reação dos outros países, e é uma reação interessante, porque dessa vez não é que a Inglaterra vai declarar guerra contra o Napoleão, não é que a Alemanha vai declarar guerra contra a Alemanha, na verdade é como se fosse uma OTAN, né? Esses países todos, acho que 8 países, nem lembro mais, você tem a Prússia, você tem, de novo, não tinha Alemanha na época, certo? Então você tem a Prússia, você tem a Inglaterra, você tem a Rússia, você tem outros países. Fala, não, pelo amor de Deus, desce desse trono, porque você ficou louco, né? E aí o Napoleão fala, não, eu não quero brigar com ninguém, eu estou aqui apenas para salvar a França dos seus clássicos inimigos exploradores, eu sou um salvador, né? Eu vim aqui lutar pela paz, que parece uma coisa de Lula, mas tudo bem. Né? Mas o que acontece é que não tem jeito, ele vai ter que, os caras não vão deixar isso quieto.
E aí como é que você faz se você está sendo atacado de todos os lados? E aí ele faz uma estratégia bastante ousada, ele resolve muito rapidamente tentar atacar antes que eles consigam se unir, e nesse momento ele não consegue mais, e em Waterloo ele acaba... E é engraçado porque não é que ele é derrotado em Waterloo, eu achei que ele tivesse sido derrotado. Na verdade, quando ele viu que a casa caiu, acho que isso mais ou menos aparece naquele filme ruim, que deve estar ainda no Netflix, sei lá onde é que está isso, né? Ele simplesmente falou, ok, deu ruim, vou voltar para a França, e aí ele, ok, dessa vez realmente deu ruim, e eles mandam para uma ilha no meio do nada, que é a ilha de Santa Helena, e aí o cara fica ali até morrer. Né? E é essa a história dela, e é engraçado porque, e aí vem essa história desses populistas e das pessoas que realmente acreditam em qualquer coisa. Talvez a conclusão é que ele perdeu para ganhar, ele perdeu para se tornar eterno, para ficar como o grande perseguido, o grande injustiçado, né, o grande paladino que está tentando salvar o seu país, né, a gloriosa França, dos seus inimigos eternos, mas veja, ele é injustiçado e ele é morto. Então é o cara que consegue transformar a própria derrota, o próprio fiasco, na sua eternidade. Né? Tem gente que realmente... a minha tese sempre vai ser que geneticamente existe uma parcela da humanidade que não tem coração nenhum, né? Mas que de repente, se for um pouquinho esperta, ela consegue aprender como manipular quem tem. Né? Então, bem-vindo, não sei se essa minha tese explica pessoas no poder, ou não sei se são pessoas exatamente, mas desculpa, às vezes eu viajo na maionese. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena, fico muito feliz que a Betoneira tenha dado uma trégua, um grande abraço e até amanhã.